Oi, gente, de volta aqui no canal do YouTube para trazer muito conhecimento para vocês sobre o método Pilates. Aqui no YouTube, a proposta é a gente conversar sobre temas que dão uma discussão um pouco mais ampla dentro do método Pilates. Hoje, nós vamos falar sobre a importância da avaliação dentro do método Pilates. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês novamente. Meu nome é Ingrid, eu trabalho com o método Pilates há mais de 15 anos, com foco em reabilitação, dando ênfase para fortalecimento e sequência de intensificação. Lá no Instagram você pode me seguir e aprender mais sobre isso. Aqui no YouTube a gente vai trazer essas discussões que a gente não tem tempo de discutir nas redes vizinhas, a gente vai abranger isso aqui nesse canal. Sejam bem-vindos novamente e vamos ao tema de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da avaliação. Mas primeiro, vamos dar uma retomada na nossa rotina, no cotidiano dos estúdios de Pilates. A maioria, eu tenho certeza, que trabalha com aula experimental. E ainda uma porcentagem não faz avaliação dos pacientes que chegam. Então, primeiro ponto, pessoal, a avaliação, ela é muito importante, porque é nela que nós vamos identificar as disfunções biomecânicas que muitas vezes estão relacionadas àquela lesão do paciente, salvo aqueles casos de acidente, fratura, enfim. Agora, lesões biomecânicas de sobrecarga, como tendinite, artrose, todas elas começam por desequilíbrios biomecânicos, até mesmo as hérnias de disco. Então, a gente identificar isso através de uma avaliação dentro do método Pilates é muito importante para direcionar o nosso tratamento e a gente ser mais assertivo nesse plano de tratamento e ter um resultado mais rápido e mais eficaz. Então, vamos lá, já sabemos da importância de se fazer a avaliação. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, como que eu vou fazer essa avaliação? Eu tenho certeza que muitos instrutores, na dinâmica do estúdio, têm essa dificuldade de encaixar essa avaliação. Primeiro, eu cobro ou não cobro essa avaliação? Então, pessoal, nós somos fisioterapeutas. Todo o nosso conhecimento vai estar empregado ali para fazer o diagnóstico cinesiológico funcional a partir dessa avaliação. Então, deve-se cobrar sim, é o nosso trabalho. Segundo problema, vem a aula experimental. A aula experimental, o nome já está inadequado. Por quê, gente? Experimental dá a ideia de que a pessoa vai experimentar o nosso trabalho. E nós somos profissionais do movimento. Então, de certa forma, isso desvaloriza um pouco a nossa profissão, desvaloriza um pouco o nosso trabalho dentro do Pilates. Então, a ideia é que se comece a trocar essa questão de aula experimental. Vou dar uma dica muito valiosa para vocês, que é uma estratégia que eu uso no meu espaço. É o seguinte, por que não essa aula experimental não se tornar uma aula avaliativa? Por quê? Primeiro ponto com relação a isso. Nós não temos tempo nem agenda para fazer uma avaliação individual de cada aluno. Eu já tentei, eu já tive essa experiência, então eu falo para vocês com base em toda a experiência de 15 anos de formado e mais de 11 sendo dona do meu próprio estúdio. Então não dá tempo. Graças a Deus, a demanda de paciente é alta, então não dá tempo de fazer uma avaliação individual de cada um ali num momento separado do Pilates. Segundo ponto, você precisa trabalhar a percepção de valor desse paciente com você, para ele aceitar pagar um valor justo, né? Vamos colocar por baixo aí uma média, 150, 180, tabela do Crefito 4, vamos colocar, uma avaliação bem feita vale até R$300 ou mais. Enfim, para o paciente ver valor no seu trabalho, você precisa trabalhar um certo tempo de autoridade,
para ele fazer essa avaliação e entender. Você precisa entregar muito na avaliação, ok, porque é 1 hora e meia do seu tempo. Então, você não vai ter esse tempo. Você, às vezes, se é início de carreira, você não vai ter construído essa autoridade ainda, né? Você vai estar em processo de construção. Você tem que fazer uma cartela de cliente maior. Hoje eu consigo fazer essa avaliação, eu tenho demanda para isso, mas eu tenho uma avaliação agora dentro do Pilates para dinâmica de uma aula avaliativa e tem essa minha avaliação à parte que alguns pacientes procuram, uma avaliação mais esmiuçada, mais detalhada, que não inclui muitas vezes, né, os movimentos do Pilates somente. Então, por que não otimizar esse nosso tempo? Aí entra a questão, a aula experimental, mas aí eu vou fazer uma avaliação de graça? Porque a aula experimental é para isso, é para a pessoa experimentar o seu trabalho. E aí vem um outro problema, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês começarem a pensar nisso. É acender aquela luz aí dentro. Se a gente vai falar aula avaliativa, por que não cobrar isso dentro do nosso estúdio? Eu acredito, e pelo que eu vejo de todo esse movimento no método Pilates, os instrutores mais sérios, os instrutores com mais tempo de estúdio já estão trazendo isso para dentro dos seus estúdios, terminando com aula experimental, valorizando mais o seu trabalho, e isso tudo vai contribuir para quem está começando. Então eu trouxe esse vídeo hoje para já motivar vocês a terem esse olhar, né, para todo esse movimento que os instrutores de mais renome no país, com os instrutores com estúdio maior, já estão fazendo isso. Então, para quem está começando, já fica essa luzinha aí no coração de vocês para entender essa valorização da fisioterapia, para começar a mudar o rumo do Pilates no Brasil. Por quê? Nós vemos, infelizmente, alguns profissionais menos qualificados que começam a colocar coisas que não é nada caracterizado assim, né, dentro do Pilates. Então tá virando uma bagunça danada. E nós, como profissionais, precisamos fazer a nossa parte. Então, eu deixo hoje esse vídeo para vocês começarem a pensar nessas questões que eu trouxe. Eu vou falar mais de avaliação, eu vou falar mais de fortalecimento muscular dentro do Pilates, então continuem acompanhando o canal. Eu tô todos os dias nesse Instagram aqui, já me segue para acompanhar mais conteúdo, acompanhar mais exercício, e também eu tenho uma comunidade no WhatsApp e o Instagram dentro dessa comunidade, o Instagram secreto, que eu coloco mais exemplos de exercício, mais aulas para o pessoal. Então já fica o link aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem nesse grupo de WhatsApp. Até o próximo vídeo.